Existem alguns medicamentos para hipertensão arterial que podem servir para tratamento preventivo de enxaqueca. O propranolol é um desses medicamentos. E alguns pacientes acabam ficando receosos com o uso desse tipo de medicação para enxaqueca por medo de queda de pressão ou algum outro efeito colateral nesse sentido. Então, nesse vídeo eu vou passar para vocês qual é o efeito do propranolol sobre o tratamento preventivo da enxaqueca, efeitos colaterais, riscos, benefícios e indicações, tá bom? Meu nome é Priscila Papacídero, sou médica neurologista, sou especialista em dor, me interesso bastante pelo estudo da enxaqueca e vou falar então um pouquinho mais sobre esse medicamento. O propranolol provavelmente é a medicação mais usada no mundo todo para tratamento preventivo de enxaqueca. Ele é antigo, ele tem baixo custo, a gente já sabe bem como que é o efeito dele, tá? De acordo com a Academia Americana de Neurologia, ele é considerado categoria A, nível A de evidência. Então, quer dizer, ele realmente provou ser eficaz para o tratamento de enxaqueca nos estudos que foram feitos, tá? O propranolol pode ser usado para muitas outras coisas também. Então, ele é usado no controle de taquicardia, ele é usado para controlar sintomas de hipertireoidismo, ele é muito útil no tratamento do tremor essencial também. Então, ele acaba sendo uma medicação que age em diversas doenças, não só na enxaqueca, tá bom? O efeito dele na enxaqueca se dá porque ele é um beta-bloqueador, tá, gente? O que o beta-bloqueador faz? Ele basicamente bloqueia o efeito da adrenalina nos vasos sanguíneos cerebrais. Isso causa um relaxamento dos vasos sanguíneos cerebrais e, de alguma maneira, acaba melhorando a dor de cabeça da enxaqueca, certo? E por que eu preciso de um tratamento preventivo para enxaqueca, né? As pessoas sempre perguntam isso. Por que não só tomar um medicamento ali na hora da dor? Quando você usa um tratamento preventivo, você consegue reduzir a frequência das crises de enxaqueca, a intensidade dessas crises e a duração. Então, quando elas vêm, elas acabam passando mais rápido. Além disso, você acaba melhorando a resposta ao medicamento agudo, né? Aquele medicamento que a gente fala que é o abortivo, que você toma na hora da crise, tá? Você melhora a funcionalidade do paciente, né? Melhora a qualidade de vida, reduz a incapacidade do dia a dia e, em última instância, você inclusive reduz custos de saúde pública, porque os pacientes que estão melhor controlados com as medicações preventivas, eles precisam menos dos serviços de saúde, eles fazem menos exames, eles procuram menos os pronto-atendimentos, isso acaba reduzindo custos, tá bom? Então, o propranolol adveio como uma dessas medicações, que serve para o tratamento preventivo da enxaqueca e que provou ser eficaz em mais de 50% dos pacientes. A gente considera um tratamento de sucesso, né, um tratamento preventivo de sucesso da enxaqueca, quando ele consegue reduzir pelo menos 50% das crises, né? Tanto em quantidade, em frequência de crises, ou em número de dias de enxaqueca que aquele paciente tem por mês. A dose do propranolol para tratar a enxaqueca ela é uma dose bem ampla, né? Varia de 20 mg até 240 mg por dia. O que a gente faz é sempre começar com uma dose mais baixa, né? E ir aumentando gradativamente para que o paciente possa sentir se ele vai ter algum efeito colateral, para que ele possa se adaptar até a gente encontrar uma dose que seja efetiva sem causar tantos efeitos adversos. Existem algumas contraindicações para o tratamento com o propranolol, tá? Então, alguns pacientes não podem usar essa medicação. Quem são eles? Os pacientes que têm asma, aqueles que têm doença arterial obstrutiva periférica, algum problema vascular no sentido arterial e não venoso. Pacientes que têm alguns tipos de bloqueios cardíacos também não podem usar o propranolol. Alguns diabéticos que estejam descontrolados também não vão se beneficiar, porque o propranolol ele pode mascarar o efeito da hipoglicemia, tá? Ele também pode mascarar alguns sintomas do hipertireoidismo. E pacientes depressivos também podem piorar com o uso do propranolol, aí ele não está indicado. Na gestação, ele é considerado categoria C para uso. O que significa isso? Eu já falei isso em outro vídeo aqui. É uma medicação que não tem estudo em humanos, mas tem estudo em animais, trouxe alguns efeitos colaterais para o feto, e aí o risco deve ser pesado com o benefício, a gente acaba evitando, a não ser que não tenha nenhuma outra alternativa.
ele também passa pelo leite, então o uso na amamentação também não é tão recomendado assim. Em relação aos efeitos colaterais, o propranolol pode trazer alguns efeitos sim para os pacientes. Os principais seriam sensação de cansaço, fadiga, queda de pressão arterial, sensação de aperto no peito, pesadelos, hipoglicemia. Ele também pode causar bradicardia, que seria a queda da frequência cardíaca, e impotência sexual nos homens. Esses efeitos colaterais, eles são muito individuais, eles acontecem na minoria dos pacientes e a gente só consegue saber se o paciente vai ter o efeito colateral ou não testando a medicação, certo? A grande maioria dos pacientes acabam se adaptando super bem ao propranolol, mas quando o efeito colateral se torna mais importante que o próprio benefício da medicação, a nossa orientação é sempre fazer a troca do medicamento. Uma coisa interessante de lembrar é que, como ele mexe com esses receptores adrenérgicos, a orientação é que nunca suspenda abruptamente o uso do propranolol, pelo risco de angina, né, que seria a dor no peito, e até infarto agudo do miocárdio. Então, a suspensão sempre deve ser gradual, orientada pelo médico. Uma outra vantagem do uso do propranolol é o baixo custo. Ele está amplamente disponível, atualmente ele entra no programa da farmácia popular, então com receita médica os pacientes conseguem pegar esse medicamento sem custo nenhum, né? E ele tem uma boa eficácia, como eu já falei, aliado ao baixo custo, ele é uma ótima opção para aqueles pacientes que precisam de um tratamento preventivo da enxaqueca. Existem outros beta-bloqueadores também que podem ser usados no tratamento da enxaqueca. O segundo principal é o metoprolol, que também é considerado nível de evidência A pela Academia Americana de Neurologia. E existem alguns outros que são considerados nível de evidência B. Eu não vou falar aqui sobre eles, mas eles são opções também para aqueles pacientes que às vezes não toleraram o propranolol, mas querem ainda tentar alguma medicação dessa classe. E existem outros antihipertensivos que não são beta-bloqueadores, mas sim bloqueadores do canal de cálcio, que também podem ser usados para tratamento preventivo da enxaqueca. Mas o nível de evidência desses outros antihipertensivos já não é tão bom assim quanto dos beta-bloqueadores. Então eu também não vou falar sobre eles nesse vídeo, mas para vocês saberem que existe essa opção e caso o seu médico prescreva, ele está embasado aí em alguns guidelines, principalmente internacionais, que citam essas medicações, tá bom? É isso, pessoal, que eu queria falar para vocês sobre o propranolol. É uma medicação segura, tem baixo custo, tem bom nível de evidência, comprovadamente eficaz, tem alguns efeitos colaterais sim, que precisam ser avaliados individualmente e é uma ótima opção como tratamento preventivo da enxaqueca. Um abraço a todos!